Em 133 países, os cristãos sofrem assédio estatal ou da sociedade. Nesses países, a perseguição piorou nos últimos anos. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Na verdade, sempre fez parte de sua história. Certamente, meu amigo, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte da vida normal. Isso mesmo, e com o avanço de governos maus pelo mundo, cada vez a mais a igreja vem sendo alvo de perseguição religiosa. Só para você entender, mais pessoas são perseguidas hoje por conta de sua fé do que em qualquer tempo da história. Isso mesmo. Segundo a organização não governamental Portas Abertas, instituição que acompanha os riscos enfrentados por cristãos em todo o mundo, além da exclusão, em alguns países da África os cristãos sofrem discriminação, violência, além de serem privados de comida e água. Mas afinal de contas, quais são os efeitos de uma perseguição em cima da igreja? Hoje em dia muita gente fala sobre o assunto, sobre possível perseguição religiosa no nosso continente, sobre o avanço disso e quais são os verdadeiros efeitos de uma perseguição. Será que faz a pregação da igreja recuar? Será que faz com que alguns cristãos venham se esfriar na fé? O que uma perseguição faz na vida da igreja? Hoje eu vou conversar com vocês sobre essa temática à luz da palavra de Deus e você vai se surpreender, meu amigo, com os efeitos de uma perseguição na vida da igreja. E você vai entender, tá bom? E para entender você precisa ficar até o final. Deus abençoe, seja bem-vindo, se inscreva no canal e já vamos entrar de vez no assunto de hoje. Primeiro efeito, avivamento. Parece estranho, não é? Mas foi exatamente no tempo em que os cristãos eram levados aos coliseus para serem mortos como um espetáculo ao público. Foi exatamente nesse tempo, meu amigo, que a igreja experimentou o maior e o mais puro avivamento de sua história. O avivamento era tamanho que a chegada de um cristão em uma vila representava o nascimento de uma mais nova congregação. E sabe por que esse avivamento era tão puro? Porque a pessoa já entrava sabendo que a vida normal dela ia acabar, né? Ela ia agora ingressar em uma nova vida de perseguição, de lágrimas, onde era necessário mesmo orar direto, sabe? Não parar de orar. Claro, hoje em dia também é necessário orar, na verdade, sempre. Mas a pessoa já sabia que precisava encarar a batalha de frente, de peito erguido, aleluia, e professando sempre o nome de Jesus. Irmãos, guarde isso, a perseguição faz o crente orar. A pessoa que não ora, a pessoa que não lê a Bíblia, a pessoa que não sabe nem o que é devocional, se ela enfrentar, guarde isso, uma perseguição religiosa, sabe, batendo mesmo de frente com a fé dela, privando ela, censurando ela, atacando ela, essa pessoa vai começar a orar. É muito simples, quando começa a faltar as coisas na casa do crente, quando a pessoa fica desempregado, quando a pessoa começa a entrar na pindaíba, não é verdade? A pessoa muda normalmente o seu tempo de oração. Então, o maior avivamento da história da igreja aconteceu no tempo de maior perseguição. E nessa época, a igreja era tão viva, sabe? Ela era tão atuante que em Atos 17, a Bíblia diz que algumas pessoas falaram assim: estes têm alvoroçado o mundo. Exatamente, você não ouviu errado. Alvoroçado o mundo. Claro que falaram isso na tentativa de colar uma imagem errada na vida dos crentes, ou seja, os crentes estão causando motim pelo mundo, mas na verdade não era isso, é que a igreja era tão atuante
que eles falaram, você pode ler para entender. Eles falaram: esse povo onde chega causa alvoroço. Na verdade, meu irmão, a igreja onde chegava, ela impactava, ela mudava o lugar, mudava o povoado, porque a igreja estava avivada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Segundo efeito da perseguição na vida da igreja, eu já falei, mas vale a pena aqui frisar mais uma vez. A perseguição faz a igreja crescer em qualidade e em número. Isso mesmo, tanto em número como em qualidade também. Nos tempos da igreja primitiva, parece que o sangue jorrado dos santos faziam nascer novos crentes, como já fala um hino tão bonito que eu me esqueci o título, mas se você é das antigas, você se lembra muito bem. Olha o que está escrito: à medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, a igreja era edificada na fé, tá vendo aí? E cresciam em número dia após dia. E se você estudar a história da igreja, você vai ver que isso aqui estava acontecendo no quente da perseguição. Apóstolo sendo preso, pregador sendo morto, igreja sendo atacada mesmo no quente, sabe? Mulher perdendo o marido porque o marido foi preso, pais perdendo os filhos porque foram presos nas ruas por se declararem servos de Deus. Nesse quente aí, a Bíblia diz que a igreja crescia. Então, irmãos, eu não estou torcendo por perseguição, por favor, me entenda, mas a perseguição faz com que os verdadeiros cristãos venham marchar como soldados nessa terra. Terceiro efeito da perseguição: a perseguição destaca os verdadeiros. A primeira coisa que acontece quando uma perseguição vem de encontro à igreja, a primeira coisa que acontece é que os desviados, os mornos, saem tudo de cima do muro. Exatamente. Quem não tem compromisso, quem usa a Bíblia para mentir, exatamente, quem se esconde atrás da Bíblia. Quando uma perseguição vem, a primeira coisa que eles fazem é capar o gato. Meu amigo, tem país por aí, país onde a igreja é duramente perseguida, lá não tem crente frouxo não, lá não tem crente em cima do muro não, lá ou a pessoa é ou a pessoa não é, exatamente. Então, se Deus o livre vier aí uma onda de perseguição sobre a nossa pátria no futuro, se isso acontecer, a primeira coisa que vai ficar nítido é que os fracos vão tudo capar o gato, isso mesmo. A perseguição, na verdade, é um fogo, né? Que vai destacando quem serve e quem não serve. Então, meu irmão, nesses dias do fim, vamos dobrar nossa vigilância, orar mais, que a gente não venha precisar de uma onda de perseguição para acordar, que não venhamos precisar de uma perseguição para a gente começar a orar de verdade, começar a ler a Bíblia, começar a ganhar almas, porque tem gente que só passa a fazer isso quando acorda para a vida. Rapaz, eu tô numa batalha e não sabia, ó. Eu tô numa batalha e não sabia. Irmãos, esse é o tempo do cristão batalhar verdadeiramente como um soldado e enfrentar qualquer perseguição que vier com o peito erguido no nome do Senhor. Isso mesmo, isso que eu estou falando aqui não é uma possibilidade remota não, isso vai acontecer um dia, a Bíblia fala isso, Jesus disse: vocês serão perseguidos por causa da verdade, por causa do meu nome, vão odiar vocês. Então, queridos, Deus abençoe a sua vida, se mantenha de pé, seja luz, seja de fato sal nesses últimos dias e vamos continuar sendo coluna e baluarte da verdade. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse conteúdo tenha clareado a tua mente, tenha te edificado no nome do Senhor. E eu quero te convidar a ser agora um mensageiro. Compartilhe essa mensagem. Mande para mais pessoas, eu conto com você na propagação dessa rápida pregação de hoje.
Lembre-se, está chegando cada vez mais perto do toque da trombeta e a tendência é o negócio ir piorando com o passar dos dias. Mas enquanto o negócio piora, você tem que se levantar cada vez a mais e professar sua fé aonde você chegar. Amém? Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor. Muito obrigado por ter ficado até aqui, no nome de Jesus.